A noite caía sobre a cidade grande como um véu pesado de chuva e neblina. As ruas refletiam a luz dos postes em poças escuras, os carros passavam apressados e o som das buzinas se misturava ao trovão distante. No coração daquela metrópole erguia-se um prédio imponente, o Hotel Aurora, orgulho local, conhecido por hospedar políticos, empresários e celebridades. A fachada de vidro iluminada se destacava contra o céu cinzento como se fosse um palácio de outro mundo. Lá dentro, os lustres de cristal brilhavam como estrelas presas, espalhando reflexos dourados pelo mármore polido do saguão. O cheiro de perfumes caros, misturado ao leve aroma de charutos e conhaque, impregnava o ar. Era um lugar onde cada detalhe gritava exclusividade. Foi nesse cenário que as portas giratórias se abriram de repente, deixando entrar um homem que parecia deslocado naquele ambiente luxuoso. Joaquim Andrade, chapéu de palha amassado entre as mãos calejadas, roupa marcada pela poeira do campo, botas que ainda traziam resquícios de barro seco. Sua presença foi como uma pedra lançada em um lago calmo. Imediatamente, olhares curiosos e cheios de julgamento se voltaram para ele. Alguns hóspedes franziram o nariz, outros se entreolharam em silêncio, como se aquele homem simples tivesse invadido um território proibido. Joaquim caminhava devagar, passos firmes, sem pedir licença nem tentar se esconder. Era evidente que não estava ali por acaso. Atrás do balcão de mármore branco, o gerente Alberto Vieira ergueu o rosto com desdém. Usava um terno engomado que parecia ter custado mais do que um ano de trabalho no campo, e seu sorriso fino denunciava prazer em diminuir os outros. Ele ajustou a gravata, pigarreou e lançou um olhar demorado para Joaquim, como quem avalia uma peça de roupa barata numa vitrine de luxo. O silêncio foi quebrado por sua voz alta, clara, para que todos ao redor pudessem ouvir. "Pois não, senhor? Está procurando alguém?" Joaquim apoiou as mãos no balcão, olhou nos olhos do gerente e respondeu com firmeza: "Quero um quarto para esta noite." O pedido simples arrancou risadas abafadas de um grupo de empresários que bebiam uísque próximo à lareira. Uma dama de vestido vermelho sussurrou algo no ouvido da amiga, que levou a mão à boca para conter o riso. O gerente, percebendo a oportunidade de se exibir, fez uma pausa teatral, como quem saboreia cada segundo de sua própria arrogância. "Um quarto?" repetiu ele, forçando a incredulidade. "Senhor, este é o Hotel Aurora, não uma pensão de beira de estrada. Aqui, até o pior quarto exige, digamos, bolsos fundos." Aquela frase carregada de veneno ecoou no saguão. Os risos aumentaram. Alguns hóspedes viraram-se completamente para assistir ao espetáculo. Joaquim permaneceu imóvel, apenas piscando devagar, como quem não se surpreende com a crueldade disfarçada de elegância. Então o gerente, com ar triunfante, lançou a provocação final. "Façamos o seguinte: se o senhor conseguir pagar o pior quarto, eu, pessoalmente, lhe darei a suíte presidencial." O saguão explodiu em gargalhadas. Copos tilintaram, pessoas bateram palmas em deboche e até o pianista, que tocava discretamente ao fundo, parou por alguns segundos, confuso diante da cena. Mas Joaquim não sorriu, não se encolheu, não pediu desculpas por estar ali. Seus olhos castanhos, profundos como a terra fértil que cultivava, fixaram-se nos do gerente com uma calma desconcertante. E naquele silêncio entre as risadas, nasceu o que seria lembrado como a noite em que um homem simples calaria um hotel inteiro. Você já passou por um momento em que foi julgado pela aparência? Se sim, sabe a dor que Joaquim está sentindo. Por isso, deixe o seu like, se inscreva e comente aqui embaixo. Eu sei como é. Assim, além de fortalecer este canal, você inspira outros a nunca desistirem da própria dignidade. A tempestade lá fora não dava trégua. Raios riscavam o céu, e a cada trovão,
O vidro alto da fachada tremia levemente. Do lado de dentro, porém, nada daquela violência natural parecia penetrar. O Hotel Aurora era um refúgio blindado, uma fortaleza de luxo em meio ao caos da cidade. O saguão principal se erguia como uma catedral moderna, teto abobadado, enormes cortinas de veludo vermelho caindo até o chão, colunas de mármore importado reluzindo sob a luz dos lustres de cristal. O piano de cauda no canto emitia notas suaves de jazz, embalando conversas sussurradas de casais, brindes de taças de champanhe e o tilintar refinado de talheres vindo do restaurante interno. O ar-condicionado exalava um frescor constante, misturado ao perfume doce das flores raras, dispostas em vasos de prata. Mas naquele espaço onde tudo parecia calculado para impressionar, a entrada de Joaquim soava quase como uma mancha em tela perfeita. Suas botas deixavam pequenas marcas de lama no piso impecável, e isso foi suficiente para que uma camareira franzisse o senho, apressando-se em limpar atrás dele com um pano, como se o chão tivesse sido profanado. O barulho do couro gasto contra o mármore ecoava de maneira desconfortável, chamando a atenção de cada olhar. Não havia como ignorar a presença daquele homem simples, e justamente por isso todos o notavam. Não com respeito, mas com desprezo velado. No balcão da recepção, a cena se intensificava. Alberto Vieira, o gerente, manipulava cada gesto como se estivesse em um palco. Os dedos longos tamborilavam sobre o mármore enquanto ele analisava Joaquim de cima a baixo, como quem mede um animal, estranho em exposição. Seu sorriso, ao invés de cordialidade, exalava sarcasmo. Ele falava alto de propósito, deixando cada sílaba ricochetear no ambiente para que todos pudessem ouvir. Ao fundo, um grupo de empresários interrompia suas conversas e, entre goles de uísque envelhecido, observava o espetáculo. Mulheres de vestido brilhante cochichavam entre si e até mesmo os funcionários, porteiros, garçons e recepcionistas espiavam discretamente como se aquela cena fosse mais interessante do que qualquer novela. O contraste era gritante. Joaquim, com o chapéu de palha amassado preso contra o peito, parecia deslocado entre os cristais e dourados. Mas sua postura não era de submissão. Ele não se curvava, não se desculpava. Apenas caminhava até o balcão com passos firmes, olhos fixos, ignorando as risadas e os cochichos. Havia em seu silêncio uma força que, embora ninguém ali percebesse ainda, era mais sólida do que todo aquele luxo ostentado. Seus ombros largos denunciavam décadas de trabalho pesado, e suas mãos calejadas eram o testemunho vivo de uma vida inteira de esforço. Cada detalhe dele destoava do ambiente, mas de uma forma que começava a incomodar mais do que a divertir. O som da chuva, abafado pelo vidro, parecia sincronizar-se com as batidas do coração dos curiosos que esperavam o desfecho da provocação feita pelo gerente. O piano já não preenchia o ambiente. Sua música leve era engolida pela tensão. O hotel, que até instantes antes era um cenário de conforto e poder, se transformava agora em uma arena. Uma batalha silenciosa estava prestes a começar, e cada olhar era como uma plateia aguardando o primeiro golpe. O luxo brilhava em cada canto, mas havia algo mais forte emergindo ali. O choque entre a arrogância da cidade e a dignidade de um homem simples. A pele tostada de sol, o contorno das veias sob a pele do antebraço, a textura áspera das mãos que já não cabem em luvas delicadas. Joaquim Andrade carrega no corpo a biografia que nunca foi escrita. Cresceu numa casa de barro com telha-vã, onde o vento atravessava as frestas e a chuva desenhava mapas no chão batido. Acordava antes da aurora para buscar água no açude, a corda da lata cortando o ombro, o cheiro úmido de capim molhado subindo da margem.
Aos 8 anos, sabia o nome das nuvens pela cor, media a distância das trovoadas pelo tempo entre o relâmpago e o trovão, e entendia que a terra fala quando a gente aprende a escutar. Foi o pai, seu Anselmo, quem lhe ensinou que plantar é conversa. A semente pede paciência, o tempo pede respeito, o trabalho pede silêncio. Quando o pai morreu, o mundo estreitou. A mãe, Dona Lina, bordava esperanças em guardanapos que ninguém comprava. E ele, menino de calças curtas, aprendeu a domar bois com voz baixa e olhar firme. A fazenda que herdou era uma promessa cansada, cerca caída, solo duro de tanto abandono, poço raso. Joaquim não discutiu com o destino, amarrou o chapéu na cabeça e começou a reerguer cada estaca, alisando com faca as farpas da madeira, sentindo o cheiro acre da resina entrar pelo nariz como um voto. Foi nesse tempo que entendeu o peso da palavra cuidado. Tanger os animais sem crueldade, aparar o capim sem matar a raiz, colher o que a terra dá sem arrancar o que ela é. A dignidade foi chegando como chegam as manhãs, sem alarde, mas com luz. Os estudos vieram aos pedaços, em cartilhas usadas, letras meio tortas, contas feitas no verso de sacos de ração. Um professor itinerante parava uma vez por semana debaixo do umbuzeiro. Joaquim escutava como quem bebe água. Descobriu a Bíblia antes dos grandes romances e guardou nos bolsos curtos provérbios que lhe cabiam no cotidiano. Mais vale o pouco com justiça. O Evangelho não fez dele um moralista. Fez dele um homem que honra o trato, paga no dia, não mente no peso. Quando a seca apertou e a colheita falhou, foi ele quem vendeu o único rádio da casa para não despedir Zé Pequeno, vaqueiro fiel desde os tempos do pai. Essas coisas nunca saíram no jornal, mas moldaram seu rosto numa expressão mansa que, às vezes, os soberbos confundem com fraqueza. A cidade lhe parecia outro idioma. Quando vinha, vinha de raro em raro. Peças de trator, remédios, documentos. Olhava vitrines com a mesma curiosidade com que olhava formigueiros, calculando movimentos, entendendo regras invisíveis. Não invejava nada. Admirava o que era bem feito, rejeitava o supérfluo. Tinha um relógio barato, mas nunca se atrasava. Tinha poucas camisas, mas todas limpas, lavadas no tanque, estendidas ao sol, passadas pelo ferro antigo da mãe. Tinha a mania de guardar recibos em envelopes pardos, datados, carimbados, cada um tijolo de credibilidade. Aprendeu que palavra empenhada é contrato, mas papel assinado é ponte segura quando o rio sobe. Há em Joaquim uma memória que não se quebra. Lembra o primeiro bezerro que salvou de um enrosco de arame, o primeiro pé de manga que frutificou depois da poda certa, a primeira chuva grossa depois de uma oração de olhos fechados, o gosto de terra que espirra na boca quando a enxada bate no chão molhado. Lembra, sobretudo, das pessoas. Sabe o nome dos filhos dos peões, das viúvas que ele ajuda sem alarde, dos velhos que precisam de remédio caro e que um dinheiro anônimo sempre alcança na farmácia. Não alardeia favores, cultiva vínculos. Se a mão direita dá, a esquerda continua no cabo da enxada. Quando atravessou as portas do Hotel Aurora, trouxe tudo isso invisível dentro de si. O peso das primeiras perdas, a paciência das primeiras colheitas, a gravidade serena de quem já aprendeu a perder sem se perder. Sua roupa simples não era um disfarce, era a tradução fiel de um jeito de existir. O chapéu de palha, amassado entre os dedos, era mais que um adorno de roça. Era o teto portátil de sua história, lembrando-o de que, onde quer que esteja, ele ainda é o mesmo menino que aprendeu a ouvir o vento para não errar a hora do plantio. O que os olhos apressados viram como desajuste era, na verdade, uma coerência rara. Joaquim não vestia personagens, vestia verdade. Não havia diploma nas paredes de sua casa, mas havia escrituras bem guardadas,
certamente obtidas palmo a palmo, ano a ano, com renegociação de safra, trato com cooperativas, tecnologia simples a serviço da terra. Ele sabia usar o celular para registrar lotes, fotografar recibos, confirmar transferências. Sabia preencher notas fiscais com a mesma concentração com que, na infância, separava feijão bom de feijão ruim na peneira. Se precisava ir ao cartório, ia. Se precisava ir ao banco, lia a linha miúda. Seu jeito de falar era curto, sem firulas, mas quando dizia "eu garanto", a frase vinha com um lastro de anos que nem juros cobrem. Há ainda em Joaquim um mistério quieto. Não se gaba, não pede desculpa por existir, não disputa espaço no volume da voz. Carrega um silêncio fértil, desses que assustam homens de riso fácil. Quando o gerente riu, ele não corou, contemplou. Quando debocharam, ele não tremeu, assentou os pés. Aprendera que indignidade é um solo que não dá, por isso não arregava com raiva. Preferia plantar um gesto preciso, uma palavra inteira, um documento que fala sem elevar o tom. Ali, diante do balcão, Joaquim não era um intruso, era um termômetro. Media, sem dizer, a febre de um mundo que confunde brilho com valor. E por isso, em breve, calaria todos, não com gritos, mas com fatos. O silêncio do saguão foi quebrado por gargalhadas que soavam mais altas do que a música do piano. O gerente Alberto Vieira, sentindo-se o dono da situação, inclinou-se sobre o balcão com o mesmo ar de um juiz diante de um réu prestes a ser condenado. Havia um prazer cruel no modo como erguia o queixo, como deixava as palavras escorrerem lentamente para que atingissem não só Joaquim, mas também todos os que assistiam. "O senhor quer um quarto, não é?" Repetiu com teatralidade. "Muito bem. O pior quarto que temos custa R$ 5.000 a diária. E digo mais, se conseguir pagar esse valor agora, diante de todos, eu mesmo lhe darei a chave da suíte presidencial." O grupo de empresários próximos à lareira quase engasgou com o uísque, rindo como hienas. Uma senhora de colar de pérolas levou a mão ao peito, chocada, mas logo deixou escapar um sorriso condescendente. Até os funcionários, acostumados a manter discrição, trocaram olhares de canto como se esperassem o inevitável desfecho. O homem simples recuando, corando de vergonha, saindo dali cabisbaixo. Era isso que todos esperavam. Mas Joaquim não se moveu. Apenas respirou fundo, ajeitou o chapéu de palha que segurava contra o peito e perguntou, com a voz grave e firme que ecoou pelo salão: "Então é isso que custa o pior quarto?" O gerente sorriu, satisfeito, e acenou afirmativamente. Estava convencido de que havia vencido a disputa antes mesmo dela começar. Mas Joaquim, sem pressa, levou a mão ao bolso do casaco surrado e puxou um envelope grosso marcado pelo tempo. Colocou-o sobre o balcão de mármore com a mesma naturalidade de quem entrega uma carta. O barulho seco do papel batendo no tampo gelado calou por um instante as risadas. "Aqui está", disse o fazendeiro empurrando o envelope. Alberto, ainda seguro de si, abriu-o com desdém, mas seu sorriso se quebrou no instante em que viu o conteúdo. Maços de notas bem dobradas, limpas, numeradas, suficientes para pagar não apenas uma, mas várias diárias. O gerente engoliu em seco. Os empresários se entreolharam em silêncio, incrédulos. A dama de vestido vermelho deixou escapar um suspiro abafado. A cena mudou em segundos. O que antes era espetáculo de humilhação se transformava em desconforto coletivo. "Está faltando alguma coisa?" perguntou Joaquim, firme, olhando diretamente nos olhos do gerente. Alberto não respondeu. A garganta parecia travada. A arrogância escorria como vinho derramado no carpete. A plateia, que até então vibrava com a
Expectativa de uma derrota humilhante, agora sentia o peso de ter sido cúmplice de uma injustiça. O riso transformou-se em silêncio pesado. O piano, no canto, parecia tocar sozinho, notas dissonantes ecoando num ambiente carregado de vergonha. Joaquim não levantou a voz, não fez discurso, não acusou ninguém. Apenas permaneceu ali, com a calma de quem já havia enfrentado tempestades muito piores que olhares de desdém. E esse silêncio, sustentado pela firmeza do gesto, se tornou o mais alto grito que o saguão já ouvira. O gerente tentava encontrar palavras, movia os lábios, mas nada saía. Sentia os olhos da multidão queimando sobre sua pele. Sentia, sobretudo, a presença daquele homem simples desmontando, com um ato direto e silencioso, toda a encenação de poder que ele havia construído. O conflito não estava mais apenas entre um cliente e um gerente. Estava entre a dignidade e o preconceito, entre a força invisível da verdade e a arrogância exibida como espetáculo. Para entender a força silenciosa de Joaquim Andrade, era preciso voltar ao começo, a um pequeno vilarejo escondido no sertão, onde o chão rachado parecia gritar de sede e o vento seco carregava poeira no lugar de brisa. Foi ali que Joaquim nasceu, filho de Anselmo e Lina, dois lavradores que, mesmo sem letras, ensinavam sabedoria com o exemplo. Sua infância não teve brinquedos comprados em lojas, mas teve bolas feitas de trapo, carrinhos de madeira improvisados e noites inteiras ouvindo histórias à luz de lamparina. Mais do que isso, teve lições que se gravaram como ferro em brasa. Respeito ao trabalho, palavra honrada e fé inquebrantável. Aos 7 anos, Joaquim já ajudava o pai na roça. O sol ardia no dorso pequeno e as mãos se enchiam de bolhas por segurar a enxada pesada demais para sua idade. Mas nunca reclamava. Aprendeu cedo que a terra só devolve o que recebe com amor. Quando o milho não vingava e a chuva se atrasava, Anselmo o levava até o terreiro, apontava o horizonte e dizia: "Filho, não é a seca que derrota um homem, é perder a esperança." Essas palavras se tornaram a bússola de sua vida. Aos 12 anos, a tragédia o golpeou. O pai morreu de uma febre repentina, deixando-o como o homem da casa. A mãe, Lina, tentou ser firme, mas as lágrimas que lavavam seu rosto à noite denunciavam o peso que carregava. Joaquim, ainda menino, se viu diante da responsabilidade de cuidar da terra e proteger a família. Foi nessa época que o silêncio se tornou sua arma. Enquanto outros falavam de desespero, ele arava o chão. Enquanto outros choravam pela colheita perdida, ele plantava de novo. Os anos passaram e o menino franzino se transformou em um homem forte, moldado por sol, chuva e adversidades. A fazenda que herdara em estado quase de abandono começou a florescer novamente. Cada pedaço de terra cultivado era fruto de noites mal dormidas, de dias de fome, de suor que escorria não só do rosto, mas da alma. Quando as primeiras safras começaram a dar lucro, Joaquim não pensou em luxo, pensou em gente. Contratou trabalhadores da comunidade, deu emprego a quem ninguém queria contratar, ajudou famílias inteiras a se reerguerem. Seu lema era simples: a terra é mais generosa quando alimenta muitos, não apenas um. Apesar de ter pouco estudo formal, Joaquim buscava aprender. Lia à noite, com os olhos cansados, livros emprestados da escola local. Aprendeu a fazer contas, a registrar contratos, a cuidar dos detalhes legais que tantos ignoravam. Enquanto outros riam de sua simplicidade, ele guardava recibos, acumulava escritura após escritura, construindo um patrimônio sólido e discreto. Não havia ostentação, apenas segurança. Mas o que mais impressionava em sua trajetória não era a prosperidade material.
Era a forma como, mesmo crescendo em riqueza, nunca se esqueceu de onde veio. Continuava a almoçar sentado em bancos de madeira, a usar roupas simples, a carregar o velho chapéu de palha. Continuava a visitar as casas dos trabalhadores, a ouvir suas histórias, a partilhar de suas dores. E quando alguém perguntava por que não se vestia como os outros fazendeiros ricos, sua resposta era sempre a mesma. Porque não é a roupa que mostra quem a gente é. Esse passado explicava sua calma diante do escárnio do gerente no Hotel Aurora. Joaquim já havia sido humilhado de formas muito mais duras pela vida. Já havia sentido fome, já havia perdido colheitas inteiras, já havia enterrado entes queridos. O deboche de um homem engravatado não era nada diante do que ele enfrentara. O que os presentes no hotel não sabiam é que aquele silêncio carregava uma história de luta, de fé e de dignidade que nem o dinheiro do mundo poderia comprar. Era esse legado invisível que acompanhava Joaquim em cada passo e que naquela noite transformaria um ato simples, abrir um envelope de dinheiro, em um golpe de justiça contra a arrogância. O silêncio do saguão ainda estava suspenso no ar. O som das notas do piano, antes tão vivas, havia desaparecido por completo, como se até a música tivesse ficado sem voz diante da cena. O envelope aberto sobre o balcão, repleto de notas cuidadosamente dobradas, não era apenas dinheiro. Era uma prova visível de que aparências enganam, de que julgamentos apressados podem se transformar em armadilhas para os arrogantes. O gerente Alberto, engolindo a própria altivez, tentava recompor o discurso, mas cada segundo de hesitação era como um espelho quebrado refletindo sua derrota moral. E ali, entre olhares desconfortáveis e cochichos constrangidos, Joaquim permaneceu de pé, sereno, como um homem que não precisava de vingança. Sua simples presença bastava. Quem testemunhava aquele instante percebia, mesmo sem palavras, a lição que se impunha. Nunca subestime alguém pelo que veste, pela poeira nos sapatos ou pelo chapéu amassado que carrega na mão. Agora, imagine por um momento que você estivesse ali, em pé, na mesma recepção iluminada por lustres de cristal. Imagine ouvir as risadas ecoando, sentir os olhos da multidão pesando como lâminas sobre as costas de um homem simples. O que você faria? Você riria junto, como fizeram tantos naquele salão, ou se calaria em respeito? Ficaria observando à distância? Ou teria coragem de se aproximar e apoiar aquele que estava sendo humilhado? É justamente nesse ponto da história que eu quero fazer uma pausa com você, porque a cena que você acabou de acompanhar não é apenas sobre Joaquim e um gerente arrogante, é sobre todos nós, sobre o mundo em que vivemos, onde tantas vezes as pessoas são medidas pela roupa que vestem, pelo carro que dirigem ou pelo endereço onde moram. Quantas vezes já julgamos sem conhecer? Quantas vezes já fomos injustiçados sem que ninguém levantasse a voz ao nosso favor? E é por isso que eu preciso da sua participação agora. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas, se você também sente indignação diante da injustiça e da arrogância, então faça parte dessa jornada junto comigo. Deixe o seu like neste vídeo, não apenas como um gesto rápido, mas como um sinal de que você valoriza a verdade e a dignidade. Escreva nos comentários o que teria feito se estivesse no lugar de Joaquim ou até no lugar dos que riram dele. Sua opinião é importante, porque ajuda a criar uma comunidade que não apenas assiste, mas reflete, debate e transforma. E mais, se até agora você está acompanhando essa narrativa, isso mostra que esse tipo de conteúdo fala com você. Então, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, cada história é mais do que entretenimento. É uma forma de expor realidades, de dar voz aos esquecidos, de mostrar que até o mais simples dos homens pode carregar dentro de si uma grandeza maior do que qualquer palácio de mármore.
Quando você se inscreve, você fortalece não só este trabalho, mas também o movimento de espalhar mensagens que provocam indignação, empatia e inspiração. Pense nisso. Se tantas pessoas naquele hotel se sentiram cúmplices do riso apenas por assistir em silêncio, imagine o que acontece quando nós escolhemos o contrário. Quando decidimos dar voz à justiça, quando apoiamos conteúdos que elevam o respeito e a verdade. O simples ato de clicar em curtir ou em inscrever-se não é banal. É como estender a mão a Joaquim. É como dizer que não aceitamos mais que a arrogância dite as regras. Então, antes de continuar, eu te convido. Faça parte dessa corrente. Deixe o seu like agora. Escreva sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história. Porque cada interação sua é um tijolo que sustenta essa missão. A missão de mostrar ao mundo que a dignidade nunca deve ser silenciada. E agora, respire fundo e volte comigo para o saguão do Hotel Aurora. A cena ainda não terminou. O envelope continua aberto, as notas continuam sobre o balcão e a revelação mais poderosa ainda está por vir. O gerente Alberto Vieira ainda tentava recobrar o ar. As risadas que ele havia provocado minutos antes agora se transformavam em silêncio. Constrangedor. A plateia, composta por empresários, turistas e funcionários, observava cada gesto com olhos atentos, como se aquele duelo silencioso fosse mais interessante do que qualquer espetáculo que a cidade pudesse oferecer. Mas Joaquim não parecia apressado. Seu semblante mantinha a calma de quem já havia enfrentado coisas muito mais duras do que olhares de deboche. Com uma serenidade quase desconcertante, Joaquim tirou do bolso interno do casaco um segundo objeto. Uma pasta de couro, marrom, antiga, marcada pelo tempo, mas bem conservada. Colocou-a sobre o balcão, ao lado do envelope de dinheiro, e empurrou-a na direção do gerente. O som seco da pasta contra o mármore ecoou pelo salão como o prenúncio de algo maior. Alberto, tentando recuperar o controle da cena, abriu a pasta com pressa e impaciência. Dentro, encontrou uma pilha de documentos encadernados. O primeiro papel que retirou foi uma escritura registrada em cartório, carimbada, assinada. Depois outra. E outra. Havia dezenas delas, cada uma comprovando a posse de terras, fazendas e propriedades agrícolas que somavam mais hectares do que Alberto seria capaz de imaginar. O gerente virou as páginas com mãos trêmulas. Encontrou também contratos de fornecimento agrícola, assinados por grandes empresas da região, documentos de exportação, registros de produção que sustentavam centenas de famílias. Mas não era só isso. No meio da pasta havia uma carta oficial com timbre da prefeitura local, uma declaração assinada pelo próprio prefeito, agradecendo publicamente a Joaquim Andrade por suas contribuições sociais e pelo emprego gerado em sua comunidade. A carta reconhecia Joaquim não apenas como um fazendeiro, mas como um pilar da região, alguém que ajudara a construir escolas, financiar tratamentos médicos e sustentar obras comunitárias. O impacto foi imediato. Os empresários que antes riam se entreolharam constrangidos. Um deles, que antes gargalhava, agora pigarreava, tentando disfarçar o rubor no rosto. As damas bem vestidas, que zombaram das botas gastas, passaram a observar Joaquim com olhos diferentes, como se de repente percebessem a grandeza invisível que nunca imaginaram. Até o pianista, percebendo a mudança no ambiente, interrompeu a música e deixou o silêncio falar por si. O senhor é dono de tudo isso? Gaguejou o gerente, incapaz de esconder a incredulidade. Joaquim ergueu os olhos, fixando-os nos de Alberto, e respondeu com uma calma firme. Eu não sou dono de nada, apenas cuido do que Deus me confiou. Mas parece que cuido bem, não é? A frase caiu como um raio no salão.
Era mais do que uma resposta, era uma verdade que desmontava qualquer vestígio de arrogância. O gerente, que até minutos antes zombava de Joaquim como se fosse um intruso, agora parecia pequeno, diminuído diante da dignidade que não se vestia em ternos, mas em caráter. Enquanto Alberto ainda segurava os papéis, um repórter local que se hospedava no hotel havia começado a filmar discretamente toda a cena com o celular. O vídeo capturava cada detalhe. O envelope de dinheiro, a pasta com as escrituras, o silêncio desconfortável, as expressões de choque. Aquele registro se tornaria no dia seguinte uma bomba nas redes sociais. Mas, naquele instante, ninguém pensava em internet. Todos estavam presos na revelação de que aquele homem simples, de botas, gastas e chapéu amassado, poderia comprar não apenas o quarto mais caro do hotel, mas talvez o próprio hotel, se assim desejasse. No entanto, Joaquim não estava ali para provar poder. Não queria humilhar o gerente da mesma forma que havia sido humilhado. Seu gesto era simples, mostrar que a verdadeira grandeza não precisa de gritos nem de ostentação. Precisa apenas de fatos. E foi nesse silêncio cheio de revelações que se preparava o momento mais tenso da noite, o confronto final. O saguão inteiro parecia ter parado no tempo. O som da chuva contra os vidros se tornava quase ensurdecedor, como se a natureza quisesse participar do espetáculo silencioso que se desenrolava. O envelope de dinheiro ainda repousava sobre o balcão, aberto, e a pasta de couro com as escrituras continuava exposta, revelando a grandeza discreta de Joaquim Andrade. O gerente Alberto, rosto pálido, mãos trêmulas, tentava recompor a pose, mas a arrogância que o sustentava havia se dissolvido diante da força serena daquele homem que ele havia tentado ridicularizar. Os hóspedes, antes divertidos, agora estavam tensos. O silêncio não era apenas ausência de som, era um peso esmagador. Cada olhar estava fixo na cena. Cada respiração era contida, como se todos soubessem que estavam presenciando algo maior do que uma simples transação de hotel. O pianista, sentado diante do instrumento, tinha os dedos suspensos sobre as teclas, mas não ousava tocar. Até os funcionários que antes sorriam em deboche, agora permaneciam imóveis, envergonhados, como cúmplices descobertos de uma injustiça. Alberto, numa tentativa desesperada de retomar o controle, respirou fundo e disse com voz forçada, alta, como se ainda pudesse impor autoridade: "O senhor pode ter dinheiro, pode ter documentos, mas isso não lhe dá direito de exigir a suíte presidencial. Aqui, regras são regras." A frase soou fraca, quase patética. Não era mais um desafio, mas uma tentativa de salvar a própria pele. E foi então que Joaquim ergueu os olhos, encarando-o de frente. Sua voz saiu firme, clara, carregada de um peso que não precisava de gritos para se impor. "Eu não pedi sua suíte, senhor gerente. Pedi apenas respeito. Não quero humilhar ninguém, mas quero que entenda algo. A grandeza de um homem não está no que veste, mas no que carrega no coração." O impacto daquelas palavras foi devastador. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre o salão, como se até o ar tivesse parado. Alguns hóspedes abaixaram os olhos, incapazes de encarar a verdade refletida na postura de Joaquim. Outros discretamente assentiram, como se algo dentro deles tivesse sido tocado. Alberto tentou abrir a boca novamente, mas sua voz não saiu. O orgulho que o fazia inflar o peito diante de todos agora se transformava em vergonha exposta. Ele, que sempre usara o uniforme de poder para esmagar os simples, agora estava nu diante da dignidade que não podia ser comprada. Joaquim, por sua vez, não precisava de mais nada. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer discurso. E então aconteceu algo inesperado. Um hóspede, um senhor de cabelos grisalhos, levantou-se da poltrona próxima à lareira e começou a bater palmas, devagar, solenes.
O som ecoou pelo saguão, quebrando o clima sufocante. Logo, outro se levantou e aplaudiu. Depois outro. Em poucos segundos, o salão inteiro estava aplaudindo Joaquim Andrade. Não por ser rico, mas por ter mostrado com calma e dignidade que a arrogância nunca vence o respeito. O gerente, derrotado, permaneceu imóvel, engolindo o próprio veneno. Joaquim, sem demonstrar triunfo, apenas recolheu seus documentos, guardou-os na pasta de couro e ajeitou o chapéu de palha. Deu 2 passos para trás, respirou fundo e se virou para se retirar. Mas antes, lançou uma última frase que selaria para sempre aquela noite. Da próxima vez que um homem simples entrar por essa porta, lembre-se de que você não sabe a história que ele carrega e respeite-o. O silêncio voltou, mas desta vez não era de desprezo, e sim de reverência. O fazendeiro havia vencido, não pelo dinheiro, mas pela verdade que ninguém podia negar. Na manhã seguinte, a cidade despertou diferente. O vídeo gravado pelo repórter hospedado no Hotel Aurora já circulava pelas redes sociais antes mesmo do sol nascer. As imagens mostravam em detalhes a cena da noite anterior. O gerente exibindo arrogância, os hóspedes rindo em deboche e o fazendeiro, Joaquim Andrade, abrindo calmamente o envelope com dinheiro e a pasta de documentos. O momento em que ele dizia com voz firme que não queria a suíte, mas apenas respeito, tornou-se a frase mais compartilhada do dia. Hashtags surgiram espontaneamente. Respeito é riqueza. Le fazendeiro Joaquim. Hotel da humilhação. A repercussão foi imediata. Jornais locais estamparam a manchete: Homem simples, cala hotel de luxo com gesto de dignidade. Programas de televisão exibiram trechos do vídeo, acompanhados de debates inflamados sobre preconceito, aparência e valores humanos. Especialistas em comportamento social foram convidados para analisar o episódio, apontando como o gerente havia exposto o lado mais cruel da elite urbana. A tendência de julgar pela superfície, de medir pessoas por roupas e não por caráter. No vilarejo onde Joaquim vivia, a notícia chegou como um vendaval. Os vizinhos se reuniram para assistir ao vídeo em pequenos celulares e cada olhar refletia orgulho. Os trabalhadores da fazenda, acostumados à simplicidade discreta do patrão, agora o viam, reconhecido pelo país inteiro. Dona Lina, sua mãe já idosa, segurava o terço nas mãos e dizia emocionada: Eu sabia que meu filho carregava algo maior do que a terra. Ele carrega respeito. Mas não foi apenas orgulho. O episódio gerou discussões sérias. Movimentos sociais aproveitaram o caso para denunciar práticas discriminatórias comuns em espaços de luxo, onde a roupa muitas vezes vale mais do que a pessoa. Universidades debateram em sala de aula a repercussão, trazendo o exemplo de Joaquim como um estudo de caso sobre dignidade. Igrejas usaram sua postura calma e firme como exemplo em sermões. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Enquanto isso, o Hotel Aurora mergulhava em crise. Clientes habituais começaram a cancelar reservas em protesto. Associações de consumidores exigiram uma retratação pública. O dono da rede, pressionado pela repercussão negativa, publicou uma nota oficial pedindo desculpas, afirmando que o hotel preza pelo respeito e diversidade. Mas a internet já não perdoava. Memes se espalhavam, comparando Alberto Vieira a caricaturas de arrogância, e usuários inundavam as redes com avaliações negativas, derrubando a reputação digital do hotel em poucos dias. O gerente, por sua vez, foi afastado do cargo temporariamente para apuração interna, mas o dano já estava feito. Ele se tornou o rosto de uma lição dolorosa, que o poder pode ser retirado em segundos quando exposto ao olhar coletivo. O que antes era sua força, a pose, a
A autoridade teatral, o tom de voz elevado, agora se transformava em símbolo de vergonha. E Joaquim? Diferente do que muitos esperavam, ele não procurou fama nem concedeu entrevistas. Quando jornalistas foram à sua fazenda, ele os recebeu com simplicidade, sentado em uma cadeira de madeira na varanda, chapéu na mão. Suas respostas eram curtas, mas carregadas de profundidade. Não fui lá para ensinar lição. Fui lá para descansar uma noite. A lição, se houve, não foi minha. Foi da vida. O que Joaquim não percebia, ou fingia não perceber, é que em um mundo onde tantos querem brilhar, sua humildade e dignidade brilhavam ainda mais forte. Ele havia se tornado símbolo de resistência contra o preconceito. Sua postura silenciosa ecoava como um manifesto. Não subestime quem carrega a força da verdade dentro de si. E assim, do interior simples à capital, da mesa da fazenda às salas de debate, a história de Joaquim passou a ser contada como exemplo. Não era apenas um fazendeiro que calou, um gerente arrogante. Era a prova de que respeito, quando colocado em prática, é capaz de mover sociedades inteiras. O sol nasceu no campo como sempre, tingindo de dourado as plantações verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Enquanto a cidade ainda fervilhava com debates, manchetes e entrevistas sobre o fazendeiro que calou o hotel de luxo, Joaquim Andrade caminhava descalço pela terra úmida após a chuva da madrugada. O vento batia em seu rosto marcado de histórias, e o canto dos pássaros era a única música que ele desejava ouvir. Não havia câmeras, não havia plateia, não havia palmas, apenas ele, a terra e o silêncio. Na varanda de sua casa simples, Dona Lina, sua mãe, observava o filho com lágrimas discretas nos olhos. Não eram lágrimas de orgulho por ver seu nome estampado em jornais, mas por constatar que, mesmo depois de tudo, Joaquim continuava sendo o mesmo menino de alma limpa que nunca deixou a vida endurecer o coração. Ele se sentou no banco de madeira gasto, retirou o chapéu e, olhando para o horizonte, respirou fundo como quem agradece, não pela vitória contra o gerente, mas pelo fato de ter conseguido permanecer fiel a si mesmo em meio ao desprezo e ao deboche. Na cidade, a repercussão ainda era intensa. O Hotel Aurora, antes símbolo de luxo, agora era lembrado como palco de uma lição pública. Alberto Vieira, afastado, tentava se esconder da avalanche de críticas, enquanto grupos sociais e comunidades locais celebravam a coragem silenciosa de Joaquim. Mas para ele, aquilo tudo já estava distante. Não buscava justiça nos jornais, nem queria vingança. Sua maior satisfação era simples: mostrar que dignidade não se dobra, mesmo quando é ridicularizada diante de uma multidão. E aqui mora a grande reflexão que esta história nos deixa. Quantas vezes em nossas próprias vidas já fomos julgados pela capa e não pelo conteúdo? Quantas vezes fomos vistos como menos capazes, menos importantes, menos valiosos, apenas por não exibirmos os símbolos de poder que o mundo valoriza? A trajetória de Joaquim nos ensina que não é preciso ostentar riqueza para ser respeitado. O que cala a arrogância não é a gritaria, mas a verdade sustentada por uma vida inteira de coerência. Ele poderia ter usado seus documentos para humilhar o gerente, poderia ter erguido a voz, poderia ter comprado a briga com arrogância, mas não o fez. Preferiu apenas mostrar, com calma, quem realmente era. E é por isso que sua história ecoa tão forte, porque mostra que a verdadeira grandeza não se impõe pelo grito, mas pela dignidade silenciosa que ninguém pode contestar. E agora eu volto a falar diretamente com você que acompanhou essa narrativa até aqui. Talvez você já tenha passado por momentos em que foi subestimado. Talvez já tenha sentido o peso do julgamento injusto. Ou quem sabe, já tenha rido junto, sem perceber, de alguém que parecia menor.
Essa história não é apenas sobre Joaquim, é sobre todos nós. É sobre escolher todos os dias entre ser mais um, cúmplice da arrogância, ou ser alguém que levanta a cabeça e decide viver com respeito. Por isso, se essa história tocou você de alguma forma, eu te convido. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Compartilhe com amigos e familiares, porque alguém que você conhece pode estar precisando dessa reflexão hoje. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui sempre vamos trazer histórias reais, emocionantes e transformadoras, que fazem pensar e inspiram a mudar. No fundo, todos nós somos um pouco como Joaquim. Caminhamos pelo mundo com nossos chapéus amassados, nossas botas marcadas, nossas histórias invisíveis. E de vez em quando, a vida nos coloca diante de um balcão de mármore, diante de um teste de dignidade. Que nesses momentos a gente escolha o silêncio firme da verdade em vez da arrogância do grito. Porque, no final, a maior vitória não é calar os outros, é permanecer inteiro quando o mundo tenta nos reduzir.